Olá, minha gente do coração! E é isso mesmo, itaperunenses e toda a região norte fluminense. Nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que nos deu uma exclusividade. É a nossa grande surpresa do mês de fevereiro. Gente, nada mais, nada menos do que o nosso amado amigo, irmão, mas hoje é doutor em psicanálise, tá? E ele está aqui exclusivamente para fazer o lançamento do livro Mova-se, porque tem alguma coisa se movendo dentro de você o tempo todo. A gente vai falar, mas eu preciso gritar o nome dele aqui. Mas antes de gritar o nome dele, eu preciso falar para vocês que nós estamos aqui realizando essas entrevistas, esses bate-papos inteligentes, tá bom, gente? Aqui no Estúdio 5 do meu amigo Bruno Dortas e também o Slim Concept, que é a clínica da minha amiga, doutora Melissa Nalim, que também são os patrocinadores oficiais do Troca de Experiências. E nós estamos aqui com ele, gente, é isso mesmo, doutor Tiago Gonçalves. Ele fez um corte numa turnê pelo Brasil para poder atender o nosso podcast. Você tem assim, noção do nível que a gente chegou? É isso mesmo, gente. É um prazer, é uma honra recebê-lo aqui, sabe? Para poder, gente, que orgulho desse livro, Mova-se. Isso está movendo dentro de mim e dentro de vários corações, Brasil afora. E muito obrigado por ter, assim, parado essa turnê para poder nos dar uma atenção exclusiva. Passou por aqui, mas não deu tempo da gente fazer essa entrevista e voltou só pra gente. Que gracinha! Tive que voltar, né? Ah, a gente ama isso tudo. Enfrentar esse calor de Itaperuna. Nossa, Deus, é por amor. Para receber esse calor aqui no Troca de Experiência. É sempre bom, Priscila, estar aqui com seus seguidores, com você. E é claro que eu vou até ser ousado dizer que o podcast Troca de Experiência faz parte da turnê Mova-se, e ser essa pessoa que está se movimentando pelo Brasil e não passar por aqui, com certeza faria muita falta. Nossa, e uma turnê longa, né? Já passou por onde? Eu comecei em dezembro, né? Nós estamos gravando agora em fevereiro. Sim. Eu viajei dia 23 de dezembro do ano passado, que eu saí de Natal. Para quem não sabe, eu estou morando em Natal agora, Rio Grande do Norte. Eu estou junto com a minha assessora e meu filho, né? E a gente está passando por muitos estados. Fomos... Deixa eu tentar lembrar aqui, olha. A gente começou por Recife, Pernambuco, aí viemos para Copacabana, Rio de Janeiro, depois Paraty, Angra dos Reis, Petrópolis. Depois fomos para Curitiba, Santa Catarina, Camboriú e São Paulo. Nossa, Deus, gente, saí de São Paulo para poder vir Itaperuna. Tava naquela garoa, aquele friozinho bom. Nossa, Deus, para poder enfrentar o calor de Itaperuna, só pra gente mesmo, né, Bruno? E nós estamos aqui se movimentando, exclusivamente para poder falar sobre esse livro, como surgiu, e é algo assim tão profundo, parece tão simples, né? Mova-se. Às vezes a gente acha que a gente tem possibilidade de parar alguma coisa, mas não temos realmente controle. Exatamente. O livro, ele traz realmente uma reflexão muito profunda, porque todos nós, de forma voluntária ou não, a gente precisa entender que nós estamos se movendo. Seja quando você quer ou não, você deitado, você dormindo, você em pé, você andando ou não, sempre existe algum tipo de movimento, seja emocional, espiritual e também patológico. Então o seu corpo está em processo de movimento, né? Seja o seu coração batendo, seja tudo aquilo que está acontecendo externamente e internamente. E a gente precisa entender que existem movimentos que nós temos o poder de controlar, mas existem outros que não. E é muito interessante. E é onde a gente para pensar o que nos move e o que a gente tem feito para movimentarmos, para chegarmos aonde nós queremos. 2025 começou, já estamos em fevereiro, né? Já estamos em fevereiro. Está muito rápido. Muito. E tem gente que ainda está sofrendo pelas coisas que se passaram e não colocaram em prática tudo aquilo que talvez prometeram, talvez oraram, talvez até planejaram, mas não colocaram em prática. Então, o livro faz com que o leitor ele pare para pensar o que eu preciso mover para chegar aonde eu quero chegar. E o livro, na verdade, gente, é uma indicação assim, muito particular minha. Por quê? Porque eu tive o prazer, né, de ser acompanhada, tratada. Fiz assim, as sessões de terapia com o doutor Tiago Gonçalves. E apesar da gente ter um elo de amizade,
foi a pessoa que eu escolhi para poder me acompanhar numa fase ímpar da minha vida, de uma mudança total, não é verdade? Sim. Uma mudança realmente de dentro para fora, de fora para dentro, em todas as áreas da minha vida. E foi extremamente necessário, porque só então eu percebi esse controle do se movimentar, não é verdade? Porque tem muita gente que acha que está parado, né? Mas está se movendo. Mas o que você tem controle, bora agir, né? Bora aumentar esse potencial, enxergar você mesmo, esse autoconhecimento. Exato. Foi isso, né, que você trabalhou em mim. Sim. E eu sou muito grata a Deus, porque a evolução foi nítida. Alguns gostam, alguns não, mas eu aprendi a lidar com isso. Não posso fazer nada por ninguém que não goste. E a gente vai continuando a vida, e eu estou aqui disposta a aprender, a me movimentar e a crescer cada vez mais. Sim, nós éramos pessoas que se conhecíamos, né? Porque nós cantávamos, estávamos sempre nos mesmos ambientes. Sim. E, na verdade, a gente começou a ter um pouco mais de intimidade quando a gente começou... A gente sempre se parava, né? Para poder conversar de assuntos muito importantes. Muito. Sejam em agendas, quando a gente ia para São Paulo ou para algum lugar. Sempre que nós estávamos em movimento, a gente sempre dava um toque um para o outro. Não tínhamos o costume de estar sempre juntos em aniversários, em datas comemorativas, mas existia ali uma afinidade, existia uma seriedade, né? E agora, depois de tudo que você se movimentou internamente, isso intensificou. E você falando sobre isso, me lembrou até de uma página aqui, não que eu tenha decorado todo o livro, mas tem um trecho aqui na página 77 que fala exatamente o que você disse aqui, olha. Diz assim, olha, tem dia que nós colocamos uma vírgula. Tem dia que a gente põe reticências. E tem dia que você põe um ponto final. Tem dia que tem a necessidade de virar a página e talvez queimar o livro inteiro para reescrever uma nova história. Exatamente. Eu acho que eu estou aí no queimar o livro por completo. E aqui está aqui, olha, essa atitude pode ser vital para a sua saúde mental. Então a gente precisa entender que existem movimentos que a gente vai ter que colocar um ponto de interrogação, outro um ponto final, outro uma vírgula. A gente nunca é o mesmo. Cada situação que acontece na nossa vida nos coloca numa nova estação, numa nova forma. E a gente que decide se a gente vai ser refém das circunstâncias ou se a gente vai usar elas para evoluir. Exatamente. E, assim, o que me assusta um pouco, Tiago, e você pode falar sobre isso, doutor, é a questão da pessoa achar que do jeito que ela nasceu, tudo que ela recebeu de pai, de mãe, de conhecimento, né, de orientação religiosa, meio familiar, ambiente familiar, ela precisa carregar por toda a vida, ela precisa ser algo imposto, manipulado, sei lá, como pode ser colocado? Se torna uma bagagem desnecessária, inútil. O que acontece? Todos nós acabamos obtendo alguma crença, né? Algum princípio. Quando você cresce, quando você nasce, vamos lá, você nasceu, você vai viver conforme a sua família te ensina, né? Tem pessoas que são do interior, que já começam ali, desde novo, a aprender a trabalhar na roça, né? Sim. Já existem aqueles que já nascem na cidade, que já aprendem a comprar tudo no mercado. Verdade. Né? E aí vem cada pessoa com a sua crença, né? A sua forma que aprendeu a enxergar o mundo. E a gente vai crescendo e a gente vai construindo ali quem nós somos. Porque ninguém nasce pronto. A gente é uma construção contínua, a gente somos eternos aprendizes. Então a gente precisa ser humilde para entender que todos os dias é um dia para se aprender, todos os dias é um dia para recomeçar. É verdade. E não é errado você às vezes dizer, olha, eu falei, eu errei, realmente eu me equivoquei. Porque o que acontece? O orgulho é algo que engessa as pessoas. Nossa! O orgulho, ele destrói relacionamentos, ele destrói amizades, coloca grandes pessoas em lugares bem pequenos. E a gente entende que quando a gente quebra esse obstáculo do orgulho, a gente consegue alcançar, através da humildade, da generosidade, movimentos que favorecem não só você, mas aqueles que estão com você. E o interessante é que, às vezes, as pessoas agregam, né, esses obstáculos a outras coisas e não ao orgulho.
Porque Exato. o orgulho é você voltar para dentro de você mesmo, para você reconhecer que existe esse sentimento dentro de você. Sim. Eu falo isso porque é muito difícil. Eu passei por essa fase, né, de reconhecer que havia um orgulho dentro de mim. Porque no meio que eu estava, parecia não ser. Eu achava que realmente eu era uma pessoa humilde, né? Eu aceitar tudo que as pessoas falavam, fazer tudo que as pessoas falavam. Uhum. E no final, quando você resolve colocar uma vírgula na sua vida, você acaba entendendo que isso era uma forma até de manipulação, que na verdade você não teve opção de escolha, né? Você foi sendo manipulado e levado uma vida inteira. Mas o Mova-se, o livro, é uma ferramenta para que você mude toda essa trajetória. Poderosíssimo. E você falando sobre isso, quando a gente fala de orgulho, gente, a gente está também mencionando sobre família. Às vezes a mãe fala, olha, eu errei na sua criação. Eu repeti padrões dos meus pais em você. Existem pais e existem filhos que estão sofrendo muito porque os seus pais estão repetindo os erros que foram... que aconteceram nas suas vidas. Sim. Então, acaba tendo aquele ciclo vicioso. Então, tem gente que está recebendo o sangue de uma ferida que não foi ele que fez. Nossa, repete isso, tem por favor. gente recebendo aí o sangue de uma ferida que não foi ele que fez. Isso é muito profundo. Então, tem pessoas que estão se casando e levando para dentro da sua viagem de relacionamento o sofrimento de um pai ausente, de uma mãe, de algo que ele aprendeu de forma, às vezes, inconsciente. Porque quantas vezes a gente começa a se perceber, né, Priscila? Você olha hoje para sua mãe e você vê coisas que você faz com seus filhos que, poxa, minha mãe era assim, ou meu pai era assim. Sim. E você começa a se autocorrigir. Isso é autoconhecimento. Quando a gente começa a se olhar, quantas coisas em mim eu olho e falo, gente, eu sou muito parecido com meu pai nisso. É verdade. E aí a gente começa a olhar que a gente pode reajustar, ressignificar aquilo. Eu não preciso ser refém da minha história. Eu não sou refém do meu passado. O meu passado ele pode ser apenas um começo de uma nova história que eu tenho o poder de escrever. Porque a gente terceiriza muito para Deus e para as pessoas, e eu falo no livro que a viagem, por exemplo, a viagem já começou. Qual é essa viagem? A viagem da existência. Desde quando você existe, ninguém que está vendo aí, ele decidiu nascer. Ninguém teve esse poder de escolher. É verdade. A gente nasceu. E quando a gente nasceu, a gente já nasce vencedor, porque já houve um movimento ali. 2 corpos, já teve ali o encontro, né, do espermatozoide com o óvulo, então já houve ali uma correria e você já nasceu. Ali já teve um movimento que você já foi um vencedor. Então ninguém nasce perdedor, você já nasceu um vencedor. Incrível. Porque entre milhares e milhares, você conseguiu chegar lá. Então, para você que de repente está vendo esse podcast, talvez acha que não conquistou nada na vida, você conquistou a vida. Você nasceu quanto um monte de gente queria nascer e ali você venceu aquela correria, que a gente até brinca na aula de ciências, né? Mas é muito sério isso. E você nasce, e quando você nasce, você não teve talvez o poder de escolher o seu nome, a mãe, o pai. A gente não tem como escolher nada quando a gente nasce, porque a gente é totalmente dependente. É onde muitos pais erram, porque essa dependência, ela continua. O autocuidado extremo faz com que essa geração, muitas crianças, estão tendo aí muitas síndromes, como a síndrome do TOD e tantas outras questões, porque se tornam muito sensíveis. Muito. Crianças que os pais, eles não deixam seus filhos passarem pela frustração. Sempre estão ali cuidando, protegendo, como se colocasse meu filho dentro de um copo, dentro de um aquário. Eu estou vendo tudo o que acontece. A impressão é essa, de estar preso. E eu vou falar como a criança que está dentro, como essa água está dentro desse copo, presa. E o sentimento não é bom. Quando você... São crianças que não sabem ouvir um não. Exatamente. E um não, ele faz a gente evoluir, faz a gente entender que existe limite. Então, movimento não significa libertinagem. Existem movimentos, mas existem regras e limites. Então, a gente precisa entender que existem pessoas que elas não colocam limites na parte ali do entendimento da primeira idade, né? Quando você está crescendo, e aí essas pessoas crescem, elas não conseguem ser felizes nos relacionamentos, na faculdade, na escola, em tantas outras questões. E quando você vai buscar na terapia e vai atender, você vai ver quantos adultos estão sofrendo por causa que não tiveram limite
na infância. É muito interessante. Tem uma frase que eu anotei, que ela está no livro, que diz o seguinte: a jornada da vida é uma grande possibilidade. Eu quero falar para você que está aí do outro lado que a jornada da vida é uma grande possibilidade. Então, o Mova-se, esse livro, hoje, é uma grande possibilidade. Pode ser a chave da virada da sua vida. A partir do momento que você abre o seu coração, abre o seu entendimento para poder receber essa ferramenta tão poderosa, você é capaz de transformar muitas coisas, e vivenciar isso. Sim. Porque às vezes tem tanta gente à procura de algo, à procura de alguma coisa para poder suprir. E, na verdade, quando você se encontra de verdade, entende todo esse movimento, você entende que você, em momento nenhum, vive sozinho ou momentos de solidão. Você entende o seu momento de solitude, que a melhor companhia da sua vida é Deus e você mesmo. Exatamente. Eu estou vivendo isso, sabe? As pessoas às vezes falam, cadê você? Estranho. Acham estranho, porque eu vivia no meio de uma grande multidão. E quando foi tirado isso tudo de mim, me apavorou um pouco. Foi assim, o meu estado mais grave, eu acho, mais caótico de uma depressão por causa disso. Foi tirado todo mundo de perto de mim. E agora, o que fazer? Eu estou sozinha. E quando eu fui tratada por você e fui recebendo esse tratamento, para mim o cuidado foi de Deus, mas o tratamento foi através da sua vida, eu entendi que existia um potencial maior, não é verdade? Porque às vezes você acha que a ferramenta que você tem, igual eu sempre gostei de cantar, eu acho até que eu nasci cantando, não chorando, eu tenho essa impressão. Mas qualquer ambiente se torna um ambiente de adoração, que era o meu caso. Né? Então, hoje eu me sinto bem cantando na minha casa, no meu banheiro, limpando casa, dando faxina. Outro dia me deu uma louca e os vizinhos que me suportem, né? É verdade, porque me deu aquela coisa da antiga, coloquei uns louvores antigos. Então, e eu me sinto bem assim. Eu me sinto bem com a minha própria companhia. Você se sente bem sendo você. Sendo eu. Mas eu tive que ter uma descoberta. Exato. Através de ajuda. Exato. Então, não se prive disso. Se você porque não existe um tabu, né? Existe um tabu na religião, que tratamento é só para gente que tinha problemas, transtornos mentais, ou para quem não tinha Deus. É verdade, e a gente nem olhava por esse lado de tratamento, né? Encarava como demônio mesmo, e aquela coisa toda, fazia força física, mental, para poder expulsar algo que de repente nem existia. Isso é muito Pois sério. Então a gente tem que ter muita seriedade no trabalho, né? E discernimento, de saber com quem nós temos compartilhado as nossas feridas e os nossos problemas. Porque é muito fácil você chegar para alguém, olha, eu estou sofrendo, estou passando por isso, e a pessoa fala assim, vou estar orando por você. Tá, eu sei, mas e aí? E aí? Porque a angústia ainda continua, a dor ainda continua, o problema ainda está ali, instalado. E é onde que, infelizmente, né, a gente pode até falar nesse podcast, que nós temos um índice gigante de pessoas na igreja, de tantas religiões, que acabam cometendo suicídio. Porque a gente precisa entender que quando uma pessoa se mata, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com aquela dor. Com aquela dor. E existem dores que são insuportáveis. Houve até um relato agora na mídia, você vai pesquisar para quem está assistindo agora em fevereiro de 2025, vai saber que existe uma grande referência, né, o padre Fábio de Mello, que acabou de falar nas redes sociais, né, do seu momento difícil. E ele foi muito corajoso de poder expor. Isso é muito bom. Por quê? Para encorajar outros líderes que têm, às vezes, o mesmo nível, né, de visibilidade que ele tem, para mostrar que nós somos seres emocionais. Exatamente. E que, às vezes, estar na TV, estar bem fisicamente, não significa que você está bem emocionalmente. Exatamente. Porque na carreira dele, ele está nos melhores momentos, mas internamente ele não está feliz. Eu achei que ele foi de uma sabedoria tão grande, porque cada um reage de uma forma, né? Sim. Essa é a realidade. Comigo foi diferente. Eu quis partir para um confronto, né? Que hoje eu vejo que foi tantas coisas desnecessárias. Sim. Se eu tivesse reconhecido antes. Mas é o que eu te falo, a gente age conforme aquilo que a gente aprendeu. Exato. Então, por tanto tempo ele
precisou ficar calado, que hoje ele entendeu que ele tem o poder da fala. O poder da fala. Então, você que está assistindo, você que está vendo, busque ajuda. Não tenha medo de dizer que você não está conseguindo se movimentar. Sim, sim. Porque tem dias que a gente precisa que alguém se movimente por nós. Que é onde eu falo no livro a importância, tem um capítulo aqui que eu falo da importância de quem viaja com você. Porque não é só o que você vai fazer na viagem da vida, mas quem são as pessoas que você escolheu para estar. De extrema importância. Porque existem pessoas que vão te fazer rir no meio da viagem, tem pessoas que vão abrir portas para você. Existem pessoas que não vão te fazer rir nem abrir portas, mas vão estar ali do seu lado. Você pode ligar de madrugada que ele vai te atender, ele vai falar, eu tô aqui, eu vou te levar no hospital, eu vou cuidar de você. Então a gente precisa discernir, classificar as amizades, os passageiros que eu menciono aqui no livro, que vão estar com a gente. E lembrando, Priscila, que às vezes vai ter gente que vai estar com você no começo da viagem, mas não vai permanecer. Ela vai descer em alguma estação e tá tudo bem. São os amigos da escola, são os amigos do trabalho. Tem pessoas que foram como irmãs para você que hoje não estão com você. E a gente às vezes sofre tanto por não entender isso. Que as pessoas podem sair. Aí falou, a Priscila mudou, o Thiago mudou. Não é que mudou, a gente precisa entender a estação que a gente está vivendo, porque tem pessoas que, se estiverem com você, elas podem te atrapalhar. Exatamente, nessa evolução, né? Porque você quer chegar, essa movimentação, esse movimento vai fazer você chegar em algum lugar. O que sustenta o corpo, né? O ser humano em si, igual você colocou, né, no livro e fez essa colocação. Até mesmo quando a gente pensa que está parado, a gente está em movimento. Sim. Então, o que mantém o seu corpo vivo, assim, em movimento, enquanto você está parado, dormindo? É o que está dentro de você. Sim, ó, tem até uma pergunta que eu faço no primeiro capítulo, eu vou te perguntar já aqui ao vivo, viu, gente? Olha, nossa, Deus. Qual foi a melhor viagem, assim, da sua vida até agora? Você lembra? Uma viagem normal. Uma viagem normal. Foi uma das melhores, assim, da sua vida. Olha, eu vou te falar que foi muito recente. Uhum. Foi algo muito simples, mas que eu nunca tinha feito. Eu tomei uma decisão de alguns dias atrás ir na casa do meu pai. Meu pai não mora muito longe daqui, mora em Orizana, em Minas Gerais, e eu simplesmente não falei com ninguém. Você foi? Tomei a decisão, falei com uma pessoa apenas e fui, sabe? E eu me senti tão livre, tão assim, liberta em fazer isso, em ir ali, sabe? Sem ter que prestar muita conta, sem ter que justificar essa ida. Não, me deu vontade de ir, me deu saudade. E eu fui. Algo muito simples, mas foi muito libertador. Pode ser simples para as pessoas, mas para você foi único e importante. Então, é bem isso. Quando a gente entende que a viagem, muitas das vezes, ela se torna insuportável, porque eu sempre estou fazendo o que querem que eu faça, no momento que querem que eu faça. É muito pesado. E da forma que querem. Então, a gente acaba criando o quê? Um personagem. A gente tem um personagem na viagem. Talvez tem pessoas que estão aí que até hoje elas não são elas. Não. Ela é o que todo mundo quer que ela seja, menos o que ela realmente é. E quando a gente começa a entender quem nós somos e o que o Criador fez de nós, a gente não se importa mais com as falâncias, né, das criaturas. Assim, eu acho que a aceitação, né? Aceitar, ter amor próprio e o autoconhecimento, que é sempre muito importante. E a aceitação das pessoas não faz assim muito... Não é menosprezando, né? A fala das pessoas, o que elas pensam, até o que elas intercedem, oram por nós. Não é menosprezando, mas assim, essa questão deles pensarem ou não pensarem, aceitarem ou não aceitarem, né? Isso não surte mais efeito na gente, depois que a gente começa a entender. Sim, é você aceitar. Por exemplo, no livro mesmo, eu vou contar a história de várias pessoas. E uma das pessoas que eu tive a alegria de conhecer foi até a Quinta Peruna. Eu lembro que uma vez eu estava no postinho de saúde e sentou uma senhora com um monte de roupinhas de bebês. E ela olhou para mim e falou assim, eu estou procurando meu filho há mais de 50 anos. Meu Deus! E eu tenho um sonho de encontrar meu filho. Você pode me ajudar? Naquele momento eu fiquei como talvez você, assim, é impossível. Está de choque. Ela não vai encontrar esse filho 50 anos. E aí, na hora, eu dei um sorriso e falei, olha, você não precisa mais procurar seu filho, eu vou ser seu filho a partir de hoje. E ela levou Sério? me olhou e deu um sorriso e falou, você vai ser meu filho. Eu falei assim, vou ser seu filho.
E eu lembro que nessa época eu trabalhava no rádio e eu falei com ela que eu ia mandar música para ela todos os dias, que eu ia visitar ela na casa dela. Ela morava perto de um lugar aqui na SEAB e eu peguei esse compromisso. Toda semana eu passava lá para dar um abraço, ficar um tempo com ela. Ela comprou um rádio só para me ouvir todos os dias no rádio na época. E eu comecei a estar ali com ela. Só que, Priscila, mesmo eu tendo esse movimento de estar ali para ser um amparo emocional para ela, ela sempre me dizia, olha, você me faz muito bem, mas eu ainda vou encontrar o meu filho. Meu Deus. E aquilo foi muito forte. Eu coloco isso no livro porque Chega o nome dela é Dona Júlia. Gente, como você falou aqui da sua viagem, muita gente achava que ela era louca e que ela não ia conseguir. E ela sempre andava com aquele sapatinho. Qual é a história dela? Ela era empregada numa casa e os patrões não podiam ter filhos. Ela ficou grávida há muitos anos atrás. E para não perder o trabalho, ela deu o filho dela para os patrões. Meu Deus. Só que com o tempo, ela acabou saindo e eles se mudaram e foram embora. E ela foi procurar, só que não tinha internet como hoje, né? Não tinha todo esse acesso que nós temos. Perdeu completamente o contato. E aí o tempo foi passando e o que eu achava mais inspirador nela, porque apesar de todas as questões mostrarem que não teria possibilidade, ela não desistiu. Dona Júlia não se casou de novo, Dona Júlia não teve outro filho. O sonho dela a vida inteira foi encontrar o filho dela. Resumindo, gente, está no livro isso, mas eu vou contar, vou dar esse spoiler, né, que fala. Dona Júlia, ela simplesmente, eu fui para a África e quando eu voltei, fui para visitá-la e eu recebi uma ligação dela. Depois de 50 anos, quase chegando aos 60, né, ela falou, eu encontrei meu filho. Meu Deus. Ele estava no Maranhão, ela falou, eu tive a oportunidade de abraçá-lo e conhecê-lo, já é avô. E ela conheceu o filho, e depois que ela conheceu e voltou para Itaperuna, ela faleceu. Então, assim, é uma história muito forte, porque a vida dela foi se movimentar para encontrar o filho. Ela não pensou nela, ela não pensou em ficar rica, ela não pensou em ter bens, ela não pensou... Talvez ela nunca nem seria falada. E eu tive a honra de colocar, eu senti muito de colocá-la no livro para memorizar a existência dela, porque uma pessoa comum, né? Talvez tem gente que vai agora lembrar dela, ou talvez não, mas é uma pessoa que alcançou aquilo que ela queria. E o que eu quero dizer com isso? E essa é a base do Mova-se? Exato. Talvez você está aí nos assistindo e para muita gente é besteira o que você está tentando fazer na sua vida. Mas se é um sonho seu, não desiste. Talvez você está assistindo e talvez alguém desapareceu na sua casa também. Talvez é um filho, é um irmão. Talvez muita gente fale assim, para de procurar porque você não vai achar. Mas eu acredito que há esperança. Se você ainda acredita nisso, mesmo que seja impossível para as pessoas, continua. Lute, vá em frente, porque ela é um exemplo para mim de que alguém conseguiu alcançar. E é uma coisa muito particular, né, Priscila, de cada um. Tem pessoas que passam por tantas outras experiências, mas foi uma das pessoas que eu coloquei aqui no livro que ela só queria um objetivo na vida. E tá tudo bem. Tem gente que quer ficar rica, tem gente que quer conseguir um carro, tem gente que quer ficar magro, tem gente que ficou magro e tá feliz, tem gente que quer casar e tá feliz. Eu conheci uma amiga que o sonho dela era se casar e depois que casou falou, Thiago, que sonho é esse que eu tinha, viu? Porque eu sonhava, eu chorava, eu vivia chorando para ter um casamento e hoje... Vou te falar, meu amigo, como era bom ser solteiro. Né? Então, cada escolha tem o seu lado difícil, né? Então, ela teve suas renúncias. Então, para você que está aí, que você entenda que existem movimentos que são só nossos. Então, para de viver para agradar as pessoas e ser refém do que as pessoas acham, porque existem motivações que são só nossas. Só nossas. E o livro, ele traz aqui uma pergunta muito interessante. Por que você escolheu estar nesse lugar? Exato. Tem que fazer sentido, gente. Tem muita coisa que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida que não chega a fazer nem sentido. Me preocupa, sabe? Eu também. Essa geração nova que está vindo agora de médicos, isso me preocupa, Priscila, porque eu tenho atendido muitos jovens universitários e eu vejo tantos universitários, principalmente na medicina, que não gostam. Estão fazendo porque o pai disse que tem que fazer.
Sim. Então, a gente sabe quantas vezes você vai num consultório e você percebe que o cara que está ali, ou a moça que está ali, ou a pessoa, o doutor, né, que está ali, não te atende bem. Por quê? Às vezes não ama o que faz. E eu estou falando de uma faxineira, eu estou falando de um dentista, eu estou falando de um jornalista, eu estou falando de um profissional que está fazendo algo porque a família disse que tinha que fazer. Então, para você que está aí, talvez ainda dá tempo de você olhar para o seu filho e perguntar, olha, o que você está fazendo? Por que tá você feliz? está nesse lugar? Você tá Por feliz? que você está aí? Porque às vezes o pai ele impulsiona o filho para ser algo, mas ele já parou para pensar, será que isso faz ele feliz? Será que é isso que ele quer? Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente pode estar cansado, a gente pode estar doente, a gente vai feliz. Quantas vezes eu estava exausto e ia atender 1, 2 horas da manhã algum paciente do Japão ou de outro país por causa do fuso horário e eu ficava super feliz. Né? Às vezes meu filho perguntava, pai, você está cansado, você vai atender? Vou. E quando eu atendia online, né, lá do escritório do meu apartamento, eu saía tão bem por saber que eu estava fazendo aquilo que eu amava. Então a gente precisa ter movimentos saudáveis. Quais são esses movimentos? São aqueles que a gente faz de verdade, não pelo outro, mas pelo que nós somos. E esse movimento acaba te levando a descobertas, não só a um ponto de chegada. Exatamente. Né? Mas assim, a transformações e descobertas. A gente vai desconstruindo e construindo o tempo todo, exatamente, né? Porque hoje, por exemplo, eu olho para você e eu lembro do Tiago cantor, assim, vagamente, né? E olha só a transformação que foi feita. Sim. Hoje você é um doutor em psicanálise. Eu me via, eu não consegui, mas isso é uma visão algo muito pessoal, porque eu também não conseguia me ver fora das 4 paredes, eu não conseguia me ver dentro do quadrado, e eu precisei fazer terapia com você para poder descobrir o meu lugar aqui fora. Sim. Porque depois que eu saí do quadrado, eu falei, e agora? E se mover é exatamente isso, Priscila. Às vezes você entender que você está num caminho e você fala assim, cara, não é isso aqui. Eu posso voltar. Né? Às vezes é dar uma ré. Sim. E você teve que dar uma ré em alguns momentos que para todo mundo, gente, o que ela está fazendo? Mas foi louca. A ré que te levou para a direção que você queria. É verdade. Porque às vezes a gente está se movendo no fluxo. Tá todo mundo indo por ali, eu vou por ali. Vou por esse atalho aqui. Daqui a pouco você... não é aqui não, vou voltar. E tá tudo bem se ninguém voltar com você. Porque... o que eu sempre falo e vou repetir, eu falei isso até numa entrevista que eu dei em Santa Catarina, que quando você fica doente, você vai para o hospital, só existe um leito para você. Não existe uma cama para o casal. Você fica sozinho ali no leito. É verdade. Seja particular ou SUS. Quando você falece, só existe também um caixão. Por mais que morra uma família inteira, vai ter um caixão para cada um. Quando você nasce, você vê ali uma incubadora só para você. Por quê? No fundo, é só você com você mesmo. Então você precisa entender que por mais que eu tenha pessoas, quando eu morrer no caixão só vai estar eu, no hospital só vai estar eu, e também quando eu vou nascer também só vai estar. Pode ter um monte de gente ali em volta, mas quem vai estar ali sou eu comigo mesmo. Então a gente precisa entender que a ré é olhar para todo mundo e falar assim, peraí, na hora que eu passar por aquela situação, só vai estar eu. Só vai estar eu e comigo mesmo, né? Sim, e saber o bacana do Mova-se é esse equilíbrio, você saber o equilíbrio. Essa hora é o que nós falamos aqui, você colocou sobre o padre Fábio de Mello. Ele soube a hora de expressar. Eu não soube a hora de expressar. É exatamente isso. Talvez não é que você nem soube, Priscila. Vamos colocar assim, o padre Fábio de Mello, provavelmente ele tem vários mentores, né? Ele tem toda uma equipe ali por trás dele que está ali ajudando, porque com certeza ele não soltaria uma fala dessa num canal nacional sem que tivesse uma autorização de contratos de pessoas, né? Então, assim, ele já tem toda uma equipe. Eu quero até exaltar você aqui nesse podcast pela coragem que você tem. Porque quem olha assim a Priscila fazendo um monte de coisa, acha que ela tem uma equipe assim gigantesca, gente. Mas ó, ela tá aqui, ela tá ali, daqui a pouco ela tá lá e ela tá ali só ela fluindo e fazendo várias coisas e isso é para poucos. Então, parabéns por isso, porque é muito fácil quem tá de fora falar assim, nossa, ela tá arrumada, tá bonita, tá na academia de manhã, mas só você sabe
O cansaço de acordar cedo, de ter que ir para academia, depois se arrumar, chegar em casa, se maquiar e ter que cumprir um compromisso. Hoje você está gravando vários podcasts, né? Tá ali nos bastidores, no camarim, com um monte de roupa para trocar. Isso aí. Só que isso ninguém vê. As pessoas só sabem olhar o que elas não são capazes de fazer. Né? Às vezes querem o seu resultado, mas não estão dispostas à sua renúncia. Então, que você entenda que você é uma pessoa vitoriosa por saber o potencial que você tem e às vezes nem saber ir assim mesmo. Exatamente, gente. Eu falo isso direto. Assim, às vezes eu comento com o Bruno porque Deus preparou assim, o Estúdio 5 para poder me abrigar, né? Porque é algo que eu amo fazer. Eu amo estar nesse lugar, sabe? E até a questão de trabalho, eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, eu não posso parar. Porque eu amo estar nesse lugar, como tem me feito bem, como tem me feito crescer. E o expressar, sabe? Essa coisa do conhecimento. Que é algo natural. Do olhar, de olhar no olho. E muitas vezes eu fui podada nesse sentido, porque eu não... Atrofiada, né? Paralisada. Porque eu ficava, sinceramente, às vezes... orando pelas pessoas ali, orava uma semana, na outra semana a pessoa com o mesmo problema, aí vinha, contava a mesma história, era a mesma oração. Aí na outra semana a mesma coisa, e a gente não tinha noção da infinidade de recursos que Deus capacitaria e qualificaria pessoas para estar direcionando nesse sentido. Porque a Bíblia diz o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. Né? E às vezes a gente só vai na graça e esquece do conhecimento. E precisa ter um equilíbrio entre os dois. Né? Hoje você está aqui no Estúdio 5, que é lindíssimo, gente. A estrutura aqui, parabéns. É o melhor de Itaperuna. Né? E quando a gente começou, né? Quando você começou, você lembra que eu falei assim, Priscila, não é assim. Ó, tem que ser assim. Você lembra? Tem que melhorar. Ó, tem que ter o microfone assim, tem que ter a mesa assim, porque você tem um potencial gigante, você lembra? Falou mesmo, Bruno. E quando chegou o Estúdio 5, eu falei, agora sim. É isso que eu tava te falando. Porque antes eu mostrava fotos pra você, né? De lugares assim, como esse, eu falava, meu Deus, como aí eu que acho que a pessoa ficava assim, poxa, Perona? Como que eu vou fazer? E você chegou a falar, vamos pra Natal, porque lá tem. Exato, eu falei, olha, se você quiser, vai pra Natal, que lá você vai gravar. Exatamente. Porque como é um projeto, né, grande, né, para quem tá assistindo, a pessoa leva muito a sério esse podcast, né? Não é só uma questão aqui de trazer pessoas aleatórias. Não. Realmente você gosta de trazer gente que tem conteúdo. Exatamente. Pra que pessoas... Eu falando que eu gosto de gente inteligente. Porque você é. Eu, sim. Né? A gente atrai aquilo que a gente é. E não é soberba dizer eu sou. Porque a inteligência é uma coisa que a gente vai buscando. Sim. Né? A gente vai buscando através de conhecimento, através, né? E você tem a humildade de, tipo, tá aqui, daqui a pouco você tá vendendo ali, daqui a pouco você tá lá no palanque. É verdade. E é assim que as coisas acontecem, né? Sim. Multifunções. Por quê? Porque essa coisa do autoconhecimento e de você se movimentar, na verdade, te dá muita coragem. Sim. Né? Às vezes eu fico meio apreensivo porque eu tenho até que podar minha coragem, porque se falar, vamos subir o morro, vamos subir o morro. Vamos. Porque assim, tem pessoas que são muito capacitadas, mas são muito perfeccionistas. E o perfeccionismo, ele tem um problema, porque eu acabo nunca fazendo, que é a síndrome do impostor. A pessoa sempre faz algo achando que não é capaz de fazer aquilo e ela está sempre se sabotando. Então, você conseguiu, tipo, eu vou do jeito que estava. Isso foi muito nobre da sua parte, porque você começou sem recurso nenhum, né? E indo e fazendo, e hoje as coisas foram acontecendo, porque a gente vai atraindo isso pra gente. Então, o Estúdio 5 hoje é uma consequência de alguém que começou sem nenhum recurso, mas que tinha um sonho, tinha uma meta. Então, a gente precisa entender que a gente vai começar sem recurso nenhum. Quando eu comecei, o livro veio, Priscila, não de agora. O livro ele começou em 2018. Olha, nós estamos em 2025. Meu Deus, 2025. 2018 eu comecei a escrever, e eu não escrevo isso no livro, mas para você que vai assistir, você vai agora muito saber bacana. De onde nasceu esse livro, porque ele nasceu numa viagem. Há muito tempo eu não viajava de ônibus, e eu viajei de ônibus de Recife até Juazeiro do Norte. São muitas horas de ônibus. Quando eu entrei no ônibus, né, de madrugada, você está acostumado a viajar, sabe? Todo mundo está dormindo, tranquilo, ar-condicionado ali. De repente, eu começo a ver uma fumaça dentro do ônibus. Não era fora, era só dentro. Achei estranho, porque eu falei, poxa, que fumaça é essa, né? Só dentro do ônibus, não fora. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus.
E Deus começou a me perguntar dentro do ônibus, para onde você está indo? O que você está levando? O que você precisa tirar da sua bagagem? Quem você gostaria que estivesse sentado com você nessa viagem? Quem você precisa tirar do seu lado para que a sua viagem continue? Meu Deus. Dentro dessa conversa, eu peguei o bloco de notas do celular e comecei a escrever. Então, eu posso dizer que o livro ele é o resultado de uma conversa de Deus comigo. E ele mostra que esse movimento, muitas das vezes, não vem da gente. Porque desde a hora que você nasceu, antes de você imaginar, Deus já tinha te escolhido, te preparado e te dado um roteiro. Porque a gente não nasce para escolher o nosso propósito, a gente já nasce com ele. Eita! A gente nasce com um propósito. E às vezes tem gente que está frustrado, por quê? Porque está vivendo o propósito do outro, porque está vivendo o que alguém quer que você viva. Mas existe algo que você nasceu, que está em você e que ninguém consegue tirar. E quando a gente descobre isso, ninguém nos para mais. Nada, só evolução, gente, crescimento. E aí eu comecei a ter um conflito, porque eu escrevi, eu falei, gente, e agora? Como que vai ser? Porque eu não me via como escritor. Para quem só cantava, para quem falava, né, mas escrever. E aí, de 2018 até agora, quem é meu amigo íntimo sabe quantas vezes eu questionava, falava assim, gente, o livro ainda não está bom, ainda precisa de mais coisas. E para mim que fiz doutorado, né, então eu me cobrava algo científico, queria não só escrever algo motivacional, quem lê o livro vai perceber que tem muita técnica aqui dentro, tem muito conhecimento científico. Eu tive a participação do Dr. Augusto Cury no livro. É isso que eu ia falar agora, gente. A epígrafe do livro é do Dr. Augusto Cury. Que é o meu mentor. E, assim, foi uma realização, né? Ele escreveu aqui uma frase muito bonita para mim, que foi: Tiago, parabéns por procurar contribuir com a humanidade com o seu livro Mova-se. Você é um vendedor de sonhos para uma sociedade que está deixando de sonhar. Nossa, isso foi muito forte, de arrepiar. Né? E é realmente isso. Eu estive em alguns canais de TV agora, e nos bastidores eu sempre conversava com a equipe, né, com a produção, e falava, gente, eu não estou aqui para ser o Tiago conhecido, eu estou aqui para fazer a minha mensagem conhecida. Porque tem gente que vai sentar aqui porque quer curtida, quer seguidor, quer se sentir conhecido. E, na verdade, eu entendi que a mensagem que eu carrego é muito mais importante do que aquilo que eu sou. Então, mais precioso. Se as pessoas não souberem quem é o Tiago, tá tudo bem. Mas se elas se movimentarem através da mensagem que eu estou levando, eu alcancei meu objetivo. Então, se o livro movimentar uma pessoa, já valeu a pena. Então, eu não preciso de um best-seller, eu não preciso de inúmeras plataformas, eu só preciso entender que, de alguma forma, Deus confiou em mim uma ferramenta que vai movimentar alguém que já entrou em óbito, né? Ou já morreu antes de entrar em óbito. Então, a gente precisa entender que existem pessoas, sim, que estão mortas, mas estão trabalhando, estão casadas, estão na igreja, mas há muito tempo já não sonham, já não estão sorrindo, estão dopadas, estão anestesiadas, porque às vezes a medicação faz com que ela não sinta o que ela está passando e ela acaba vivendo uma vida, vamos dizer assim... Um dia após o outro. É uma vida, muitas das vezes, que ela não se movimenta por ela, mas pela medicação. Então, a gente sempre pergunta... A questão mesmo de sobrevivência, né? Exatamente. Porque a gente sempre pergunta, você está vivendo ou sobrevivendo? Porque a escolha é nossa. E viver é, às vezes, abandonar lugares, abandonar pessoas. Hoje eu venho em Itaperuna, Priscila, mas Itaperuna não é mais o meu lugar. Minha família sofre por isso. Sim. São mais de 10 anos longe daqui. Mas, assim, é um lugar que é sempre transitório. Então a gente tem que entender aonde às vezes a gente tem que deixar. Aqui tem os meus melhores amigos, aqui é confortável para mim. Sim. Aqui as pessoas me conhecem, aqui eu tenho portas abertas para entrar e sair. Só que não é o lugar mais para mim estar, é um lugar para mim passar. Então você que está aí, qual é o lugar que você precisa deixar para você seguir? Qual é o lugar que você precisa voltar? Porque às vezes você precisa voltar. Sim, tem essa questão também. Hoje eu estou fazendo esse podcast, gente, eu estou em Natal, mas talvez... Você vai assistir isso daqui 5 anos, 10 anos, eu vou estar em Itaperuna, eu não sei. Só entendo que, nesse momento, eu estou no lugar certo. Então, a gente precisa entender que você está aqui hoje no podcast, daqui 10 anos a gente não sabe por onde você vai estar. Mas essa mensagem, dessa conversa, ela vai perpetuar para sempre. Então, a gente precisa lindo isso, entender que existem coisas que vão ser eternizadas, e essa conversa é uma delas. Isso é muito forte, muito forte. E, Tiago, e como é que está sendo assim,
essa experiência? Você já deve ter começado a receber os inúmeros resultados da leitura desse livro. Sim. Eu tô assim, impactado porque em 10 dias esgotou todos os livros. Foi muito rápido. A gente já está na 2ª edição, né, de publicação. Que bacana. E para você que quer contribuir, né, quer adquirir o livro, vai ter na Amazon para todo o Brasil e o mundo. O livro já chegou na Espanha, não sei como. Que gracinha. Mas alguém já pegou no aeroporto e já levou. Então, assim, eu tô ouvindo testemunhos de pessoas de vários lugares que realmente diziam, olha, eu precisava ler esse livro, eu precisava entender que a vida que eu vivo, a culpa é minha. Nossa. Então é bem isso, sabe? Porque o mover aqui é mostrar que a gente é capaz. E às vezes a gente se sente incapaz porque alguém nos fez assim. Né? Então, se liberte dos cárceres emocionais. Sim, é você assumir o protagonismo da sua história. Você repetiu isso para mim o tempo todo. Você é a protagonista da sua história. Você é a protagonista. E às vezes, por não saber disso, você acaba se permitindo ser manipulado, ser levado, e na verdade quando a sua ficha cai, você não sabe quem você é, você perde sua identidade. Até hoje, quando eu tenho algumas conversas com a minha mãe, que mora aqui, não mora perto de mim, às vezes minha mãe vem conversar comigo de alguma coisa, de um hábito do Tiago menino. Eu falo, mãe, eu não sou mais essa pessoa. Então assim, não precisa mais me corrigir nisso, porque isso não é uma coisa mais do presente, se tornou passado. Então a gente precisa entender que existem dores, existem traições, existem decepções que nos fizeram estar onde nós estamos. Porque eu tinha a opção de ser vítima, perto de tantas coisas que eu já vivi de forma injusta. Só que eu entendi que nada daquilo me favorecia. Eu não precisaria carregar essa capinha de coitadinho. Exato. Eu poderia muito bem me reinventar. Porque eu sou alguém, para quem já ouviu minha história, sabe que eu sou ex-epilético, tive bronquite asmática, sopro no coração. Então eu não poderia estar viajando para nenhum país e nem muito menos ser quem eu sou hoje. Só que alguém mudou minha história. E a gente conversa aqui no livro, a gente está conversando nos bastidores, que sempre que você vai entrar num táxi, no Uber ou no ônibus, você nunca pergunta pro motorista. Isso aí. Deixa eu ver sua CNH. Me chamou a atenção, porque você pergunta tudo. Quanto tempo vai durar a viagem? Vai ter parada? Vai ter parada. No ônibus tem banheiro, tem Wi-Fi, tem banheiro. Mas você nunca parou para perguntar quantas vezes aquele mesmo motorista fez aquele trajeto. Eu achei isso incrível. Quantas vezes você e eu já viajamos muito, quantas vezes a gente nem olhou pro motorista, só pegou, entregou e subiu. Exatamente, na hora que desce, agradece, tchau, porque ele te entregou em segurança. Exatamente. O que faz a gente perceber o motorista é quando ele tá correndo muito, gente, ele tá correndo muito. Exatamente. Né? Mas quando tá tudo tranquilo, você nem se importa. E às vezes você acredita que aquela empresa colocou um profissional ali qualificado, só que aquele profissional ele é emocional também. E se naquele dia que ele vai dirigir, ele está pensando em acabar com a vida dele? Você já parou para pensar nisso? Se você entra para ser conduzido por um motorista que está em depressão... E a partir do momento que você entra, você está entregando a sua vida ali na mão dele. E é onde eu mostro a atenção. Quantas vezes a gente entrega a nossa vida, né, a nossa viagem na mão de quem a gente nunca viu? E por que não confiar em quem criou todas as coisas? Dá uma oportunidade para Deus nos conduzir. Eu não falo de placa de igreja, eu falo de alguém que é acima de todas as coisas e ele pode mudar toda a sua vida, porque ele fez isso comigo. Então eu sou prova viva de um Deus que pegou um cara que era realmente um ninguém e continua ainda sendo uma pessoa dependente dele, porque não importa onde eu chegue, eu acredito que eu sou totalmente dependente do que ele quer que eu seja. Sim. E hoje, escrevendo um livro e indo para tantos lugares que eu nunca imaginei. Mas por quê? Eu entendo que quando ele abre portas, ninguém fecha. Mas quando ele fecha, também ninguém abre. E existem portas que só os céus podem abrir. É verdade. Eu acredito que você pode ter o melhor contato, você pode ter o melhor dinheiro, mas quando não é para ser, não dá certo. Não dá certo. Né? E essa questão, eu sei que a gente tem que buscar, sabe, essa capacitação, a qualificação, mas tem algo, o que você falou, sobre o escolhido, que isso já veio
de Deus com a gente, para a nossa vida. Então, eu repito isso o tempo todo. Eu falo, gente, se servir o que eu carrego, porque o que eu tenho de mais precioso na minha vida é Deus, é a presença de Deus. E nada do que eu faço é mérito meu. Não tem condição. Eu falei, a Priscila com Deus é corajosa, a Priscila sem Deus esconde debaixo da mesa. Sim. Né? A Priscila com Deus, ela consegue executar trabalhos e tarefas, mas a Priscila sem Deus ficaria em cima de uma cama, prostrada, frustrada. E ter Deus não significa que você não vai ficar doente, não significa que você não vai ter dias difíceis, porque as pessoas acham que se você tem Deus, você está blindado de qualquer situação. É, totalmente equivocado. Só que ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia. Então, porque a angústia vai vir. Vai vir. O dia mal vai chegar. Vai. Tanto que a Bíblia diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Às vezes essa noite é comprida, às vezes são dias complicados. E a gente precisa aprender a lidar com aquilo que muitas vezes é difícil. O difícil, ele faz parte da viagem. Né? Tem dias que você vai viajar que vai ter tempestade, vai ter buraco, né? Vai ter dia que o pneu vai furar, vai ter dia que a estrada vai estar bloqueada. E aí, você vai voltar para trás ou você vai seguir em frente? Então a gente precisa entender que vai ter dias que tudo vai dizer para você desistir, mas quem tem que decidir se vai seguir ou não é você. É isso aí. Eu até fiz um vídeo hoje, gente. Hoje de manhã, e assim, eu me senti muito motivada a fazer, porque eu estava conversando com a menina da portaria da academia, e eu disse para ela, cara, vai ter dia que a gente não vai ter vontade, né, de vir aqui malhar. Aí, na hora que eu falei assim com ela, me veio ao coração, mas tem tanta coisa que a gente faz em um dia que a gente não queria fazer, né? Nem todo mundo quer trabalhar todo dia. Exato. E eu falo exatamente sobre isso aqui no livro também, sobre a hora. Porque a gestão do tempo. Gente, a pessoa mais milionária ou mais pobre, todas elas têm 24 horas. Ninguém consegue comprar uma hora a mais. Todo mundo tem 24 horas. E o que você está fazendo com as suas 24 horas por dia? Porque o que define o seu sucesso na jornada não é o tanto de dinheiro que você tem ou títulos, mas é o que você faz com o seu tempo. Porque o tempo ele é muito precioso. Muito precioso. E tem muita gente jogando o seu tempo fora. Eu sou uma pessoa que hoje consegui alcançar algumas coisas na minha vida porque eu tive que trocar a Netflix, eu tive que trocar a praia, porque as pessoas pensam, ele mora perto da praia, está lá na praia todo dia, está todo dia na piscina. Não, ali são momentos. Eu, por exemplo, posto 0,1% da minha vida pessoal na internet. Quem me segue lá está enganado de achar que sabe muito de mim, porque eu posto muito pouco. Eu posto mais sobre a minha profissão. Então, assim, eu tive que entender que vai ter dias que eu vou olhar para a piscina, o calor está grande, mas eu tenho que estar estudando. Eu vou ter que estar lendo. Eu vou ter que estar... Hoje está um calor gigante, né? E a gente está aqui no podcast. É isso aí. Por quê? O que eu quero? E às vezes o que eu quero, eu vou ter que renunciar momentos com pessoas que eu gosto, lugares que eu quero, para poder fazer o que precisa ser feito. Então, fazer o que precisa ser feito, Priscila, às vezes é estar com quem a gente não quer, em lugares que a gente não quer. Exato. E até fazendo, às vezes, o que a gente não quer. Porque não significa que eu amo o que eu faço, que eu vou estar fazendo sempre o que eu quero. Amanhã eu vou fazer um atendimento às 6 horas da manhã. Eu não queria estar acordando 6 horas da manhã. Não. Porque eu vou dar uma palestra agora à noite, não sei a hora que eu vou chegar, mas eu tenho um atendimento amanhã pela manhã. Então, assim, são renúncias, mas por um objetivo maior. Então, a gente precisa entender que o que eu preciso levar, que é o capítulo 3 do livro. Às vezes, o que eu mais preciso levar na minha vida, no movimento que eu estou fazendo, é a disciplina. Quando a gente entende que a disciplina, ela vai fazer, assim, ela vai mudar, ela vai trazer um afastamento dos indisciplinados e os disciplinados. Eu te falo que quem é indisciplinado não consegue ficar com quem é disciplinado. Não. Você vai para academia. Quantas pessoas você já convidou para ir? Vai no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Daqui a pouco não vai mais. Mas você que tem disciplina, você está lá. Fazendo sol, fazendo chuva. Às vezes até com um pouquinho de dor no corpo, mas você vai. Exatamente. Então, a gente precisa adquirir, gente. Não é vontade, é disciplina. É diferente. Eu não tenho vontade, mas eu tenho que fazer. Exatamente. Né? Executar. Eu vou executar e pronto. Não tem dia que não vai
Você não vai ter motivação todos os dias. A disciplina, para onde eu quero chegar. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, fulano passou num concurso, que legal, olha que chique, né? Aham. Mas quantas horas ele estudou? Quanto tempo que ele teve que gastar em livros? Então, assim, hoje eu, com muito temor, estou aqui para falar do meu livro, mas eu estudei muito. Eu não fui lá na inteligência artificial e baixei um livro e está aqui imprimido. Porque hoje tem muita gente que vai lá, pega um texto pronto e coloca. Tá tudo bem, mas eu realmente parei para pensar, para estudar. Eu lembro quantas vezes eu saí do meio do nada, fui para fazenda. Fui para várias fazendas, ficar lá no meio do nada só para escrever. Porque eu precisava me desconectar da internet, das pessoas, de tudo, para poder realmente refletir. E eu lembro que uma vez eu estava numa fazenda, escrevendo, e de repente eu olhei para o céu e vi o sol nascendo, sabe? Quando ele nasceu, aí Deus falou assim para mim, tem tanta gente que tem lustre tão caro em casa, tem gente que tem uma lâmpadazinha, outros têm uma vela, mas o sol nasce para todos. Meu seja Deus. para o presidiário, seja para o bandido, seja para a prostituta, seja para o delinquente, seja para o doutor. Então, Deus, ele não faz o sol nascer só para os ricos e os bons. Ele faz o sol nascer também para aqueles que você odeia, aqueles que você acha que não presta. Então eu acredito que todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de iluminar a nossa vida, de sermos luz. Sim. Então não importa qual seja a escuridão que você esteja ou a escuridão que você seja. Todos os dias que o sol nasce, eu tenho a oportunidade de me mover para a luz. Eu tenho a oportunidade de ser diferente. Exatamente. Você está falando muito sobre oportunidade, e eu disse isso para o nosso convidado, né? O prefeito de Thomas. Eu falei com ele, porque o cara era comerciante e do nada se tornou prefeito e é um dos melhores, assim. Sim. O trabalho que ele executou foi impressionante em 4 anos. E eu falei para ele, foi a oportunidade, né, da nossa vida. Nós temos que entender e colocar na balança essa questão das oportunidades, porque elas virão, boas ou ruins, não é verdade? Mas a escolha é nossa, se nós vamos abraçar essas oportunidades. Tem umas que não vão voltar nunca mais, é como no relacionamento, Todas Priscila. elas chegam, exatamente. A pessoa vai dando oportunidade pro outro mudar, mas chega uma hora que você fala, chega. Chega. E se você não dá um basta, você adoece. Adoece. Então tudo aquilo que você dá uma oportunidade para mudança e a mudança não acontece, você adoece. É onde muita gente aceita viver uma vida de mentira. Então a gente precisa entender que existem movimentos de oportunidade que não vão voltar. Não. Então, cuidado para você não perder as oportunidades que Deus e a vida está te dando. Sim, né? Porque elas não estar podem distraído. Exatamente. Né? A distração é um elemento muito maléfico na vida, porque uma distração pode mudar o seu destino. Exatamente. E essa movimentação faz com que nós estejamos alertas acerca disso, acerca das oportunidades que virão. E você tem ideia que o seu movimento, ele não só move você, mas todos que estão vindo atrás de você? É verdade. Porque no final do livro eu vou falar sobre herança ou legado. Então, o movimento que você faz na vida, os resultados que você deixa, vão ser aquilo que a sua geração vai colher. É verdade. Então, o que os seus filhos vão colher do que você vai deixar quando você sair dessa viagem, quando você desembarcar? Porque no livro eu não falo do que vai acontecer depois da morte, né? E nem falo o que vem antes, eu falo durante. Então, às vezes eu fico muito pensando no céu e no inferno, mas tá, antes disso chegar, o que você está fazendo agora? Exatamente. Porque tem gente que vive falando do céu e de inferno, mas não vive o agora. Não vive o agora, e eu falo que... Nós estamos no planeta Terra, gente. É isso aí. Ontem eu falei isso, eu falo isso o tempo todo e tento conscientizar as pessoas Você dessa não é um realidade, anjo, você é uma pessoa. Nós somos cidadãos do céu, mas a gente vive numa nós somos terra. Mas a gente vive numa terra onde está tudo acontecendo, está tudo se movimentando. Exato. E se a gente não conseguir acompanhar esse desenvolvimento através do movimento, a gente realmente vai perder algumas coisas. Sim. E o que eu adquiri, isso é muito interessante, a gente acaba passando de uma forma muito positiva quando a gente aprende. Meu filho outro dia chegou lá em casa, porque eles são muito abertos, né, comigo, e mesmo sem muita consciência disso, eu criei um vínculo de muita amizade. E ele precisava apresentar um trabalho, algo muito simples.
precisava ir apresentar um trabalho, até então a apresentação era só a entrega do trabalho. Aí ele recebeu uma mensagem que a professora falou para ele assim, não, eu quero que você apresente falando de onde veio a ideia, como surgiu e tal, aquela coisa toda. Quando falou com ele tipo que desesperou, mãe, eu não tô preparado. Eu falei com ele, senta aqui, deixa a mamãe falar um negócio com você. Aprenda a dizer não. Se você não sente segurança para poder apresentar fala para ela que você não se sente bem, você não está confortável para poder falar. Às vezes também não é tão tenebroso. Então, coloca na balança, analisa um pouquinho, deita aqui, respira, mamãe vai fazer um café para você e tal. Sim. E ele respirou, tomou o café, mandou uma mensagem. Eu falei, às vezes não é nada formal, não é da forma que você está pensando. Porque às vezes existe uma autocobrança, né? Exatamente. Um nível gigante. A gente também cria essas muralhas, essas coisas todas. Eu falei, às vezes é uma coisa mais informal, tipo um bate-papo. Como agora, na nossa troca de experiência, eu poderia estar aqui falando de forma toda técnica, né, cheio de colocações técnicas, mas o simples, ele alcança todo mundo. Alcança todo mundo. Eu fiz muitos estudos e leio coisas bem difíceis de ser compreendidas por todos, mas na hora de eu colocar isso para os meus pacientes, eu tenho que ser o mais leve possível. Porque eu preciso entender que uma coisa é a pessoa sentar ali para poder aprender aquilo de forma técnica e histórica. Outra coisa é a pessoa estar ali apenas pedindo ajuda. Porque quem está com fome, ele não quer saber a qualidade ou o preço da comida, ele quer comida. Ele quer comida. Então ele não quer saber se você vai trazer da marca A ou B ou C, ele quer algo para comer. Então o que a gente tem oferecido para as pessoas? Porque às vezes a gente quer se sentir tão importante e, na verdade, a nossa missão na vida não é ser importante, mas fazer com que os outros se sintam importantes. E vamos colocar aqui essa situação da fome, gente, que mata a fome de verdade, arroz com feijão, né? Bora, essa bobiçada, às vezes a pessoa fica tentando enfeitar papagaio, papagaio não, como é que chama aquele bichinho, aquele que pavão? Pavão. Fica tentando enfeitar o pavão, deixa eu te falar, ele já veio pronto. Para quem está assistindo aqui, talvez os meus seguidores que vão assistir não sabem quantos quilos você tinha, Priscila? Eu tinha 130. 130 quilos. Se vocês buscarem lá nas redes sociais, vão ver a transformação. Foi você quem quis? Tipo assim, eu tomei uma decisão, mas eu fui empurrada para esse movimento. Quando você percebeu, gente, olha o que aconteceu comigo. Exatamente. Foi você que teve esse start? Não fui eu. Não fui eu. Porque no momento que eu estava ali, convicta de muitas coisas e muito segura, o orgulho, né, que é orgulhosa de ser, né, de ter uma posição no meio cristão, aquela coisa toda, e aquele status, né, uma multidão. Eu fui convidar alguém para poder ir para a igreja e essa pessoa falou assim, cara, eu tô toda errada, você levando todo mundo para a igreja, mas, tipo assim, você tá indo pro mesmo inferno que eu. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, eu faço tudo que vocês julgam de errado e você fazendo tudo parece que certo, né, dentro do padrão que foi colocado para você, tá indo pro mesmo inferno, porque essa gula comer do jeito que você come é pecado, Priscila. Você tá indo pro mesmo inferno aqui. Eu falei assim, cara, que coisa louca. Aquilo ficou me remoendo uns 3 dias. Que era um movimento que para você não era visível, não era consciente. Porque a gente tem mania de colocar na balança e pesar a nosso modo, né? Tem muita gente que nem... Aí eu te falo, precisou a pessoa sapatear, gritar, fazer um culto gigante ou uma vigília para te falar uma coisa? Foi uma chave que virou. Foi uma chave que virou. Então, às vezes, a gente tem que estar sensível ao movimento dos passageiros que passam na nossa vida, porque tem gente que só vai vir dar um recado. E vai embora. Não vai ser seu amigo, não vai frequentar sua casa, mas ele vai... Foi exatamente isso que aconteceu. Exato. Então a gente tem que estar atento, porque às vezes é uma criança, às vezes é alguém que vai estar no seu ponto de ônibus, às vezes vai ser o Uber conversando com você. Exato. Às vezes vai ser uma história que você vai ver rápido e vai ouvir aquilo vai mudar a sua história. Então a gente tem que estar atento aos movimentos que acontecem o tempo todo, daquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa deixar. Só que essa sua decisão não foi só naquele dia. Até hoje você teve que assumir um compromisso. Para sempre, eu falei. Com você. É um compromisso comigo. Por quê? É para sempre.
Aí vai ter gente que vai falar, tá muito vaidosa. Aí tem gente assim, agora ela tá fazendo muita coisa. Eu virei de ovelhinha bicho-papão. Sim. Mas a decisão, eu tô muito em paz com a minha decisão. Com você comigo, e com Deus que você conhece. Com Deus que eu conheço, porque eu sinto Ele assim o tempo todo. Nesses bate-papos aqui, de vez em quando o Bruno é minha testemunha, né? Ele é o técnico, né? É o administrador do estúdio, e eu falo, nossa, arrepiei, eu sinto e tal. É uma forma de eu sentir Deus, assim, nesse bate-papo, numa conversa, numa história, nessa troca de experiência de verdade, a gente, assim, a profundidade de... Porque você consegue perceber Deus nos detalhes da vida de alguém, nessas trocas de experiência. Então, assim, quando eu li alguns trechos do Mova-se, você pode ter certeza, Tiago, que eu disse para mim mesma, Priscila, a viagem já começou. Sim. E é isso, a gente tem a oportunidade de pegar, quando você vai viajar, né, não tem a cortina, você pode muito bem abrir a cortina e olhar as paisagens da viagem, exatamente. Ou você pode fechar e dormir, e deixar a vida passar. É onde muita gente escolhe não viver, não sonhar, não alcançar, e precisa de ajuda. Se você tem um filho, tem alguém em casa que você percebe que não quer estudar, não quer nada, não quer se relacionar, sempre está atrofiado dentro de um quarto, isso não é normal. Você precisa se atentar. A gente investe em roupa, a gente investe em lanchonete, a gente gasta tanto dinheiro à toa, mas quando fala terapia, parece que as pessoas pensam assim, nossa, isso é só para rico. Né? Eu não tenho dinheiro para isso. É isso aí. Só que você precisa entender que se sua mente adoece, o seu corpo vai adoecer. E aí, a aposentadoria, ela vai chegar, né? Ou não sabemos aí pelos governos que estão vindo por aí. É verdade. Mas como que você vai aposentar emocionalmente? Porque você pode ter aí uma pensão gigante, querido, mas se você não estiver bem emocionalmente, o que vai acontecer? Vai tudo embora. Quantas pessoas que eu atendo que são outras pessoas que gerenciam a sua aposentadoria porque não tem mente mais, não tem paz, não tem tranquilidade, tem um monte de síndrome, tem ansiedade, tem depressão, tem síndrome do pânico, tem toque. Por quê? Não se cuidou. Então, que você possa ter movimentos que se cuidem, que olhem para dentro, porque a maior viagem que eu preciso fazer na existência não é a viagem de fora, porque eu posso viajar a vários países, mas eu já viajei para dentro de mim, eu já me conheci, porque às vezes eu posso conhecer muita gente e até sei da vida de todo mundo, mas você sabe da sua vida? Porque às vezes é o que acontece com a fofoqueira, né? Ela fala de todo mundo, mas ela não fala dela. Não fala dela. E não percebe que na casa dela o problema está muito maior. Então a gente precisa entender que enquanto eu estou preocupado com a vida do outro, a minha está ficando para trás. É muito forte. Gente, é muito conteúdo, é muita sabedoria, mas assim, a gente precisa encerrar e eu quero que você encerre falando que você chegou no início. A diferença do legado e da herança. Isso ficou já marcado dentro de mim. Você sempre marca de uma forma diferente, né, Tiago? A herança, ela vem para você deixar algo para as pessoas. Seja uma casa, um carro, alguma coisa. O legado, não. O legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. E o livro, no final, gente, é muito... não é porque é o meu livro, né? Mas assim, até a equipe, a editora lá de São Paulo, que estava lá corrigindo o livro, quantas vezes eles ligavam chorando e dizendo assim, nossa, tá muito forte, tá muito impactante, tá falando muito com a nossa equipe o seu livro. Então isso me alegrou muito, né? A capa foi meu filho que fez, o Pedro que está aqui nos bastidores, e assim, é exatamente isso, olha, o ônibus andando e a gente chegando, mas tanta coisa vai acontecer até chegar aqui, nossa. Né? Quantas pessoas, quantos obstáculos, quantas situações a gente vai enfrentar, né? E quando eu chegar aqui, eu não tenho o dia nem a hora. Pode ser agora. Pode ser você assistindo, talvez seja a última coisa que você vai assistir na sua vida. Talvez você pode morrer após esse podcast. É isso aí. A gente não sabe. Talvez seja a minha última conversa. A gente não sabe de nada. A gente só tem o poder do agora. E quando eu entendi que o poder do agora é abraçar, é amar, o que eu estou transferindo para as pessoas? Eu posso ser um filho melhor, eu posso ser um amigo melhor, eu posso ser um pai melhor. Se eu posso dar gentileza, por que eu vou ficar estressado? Então, sempre que às vezes eu passo um pouco do ponto, eu volto atrás e falo, filho, desculpa, dá um abraço aqui, eu te amo. Ou as pessoas que eu amo. Porque a gente tem que entender que o tempo ele não volta. E
o legado, quando eu deixo aquilo para outra pessoa, ninguém tira dela. É verdade. Né? Quantos pais não estão aqui mais, mas toda vez que você vai fazer uma coisa de errado, você lembra seu pai falando assim, olha, não pega o que não é seu, de onde você trouxe isso, de quem que é isso? Talvez ele não deixou uma casa, um carro, uma faculdade, nem dinheiro, mas ele deixou o caráter. Ele te ensinou a ser um homem de valor, uma pessoa digna, uma pessoa que entra numa casa e pode ter o que for, que não vai roubar, não vai tirar. Então, acho que as pessoas estão perdendo isso. Seu filho, talvez, ele faz vários esportes, ele sabe um monte de habilidades, mas o que ele sabe de você? O que você ensinou? Ele só vai ter o que a babá ensinou, o que os professores ensinaram, o que a televisão e o YouTube ensinou, ou ele vai ter alguma coisa que você também deixou nele? Então, a gente precisa entender que tipo de professores os nossos filhos estão tendo. Os professores da vida, que são os pais, ou são os professores da internet, né? E no final do livro, eu levanto uma bandeira, que é uma bandeira que eu senti muito no coração quando eu estava finalizando o livro, que é, quando você termina a sua viagem, você ainda tem um poder de fazer uma movimentação que são para poucos, que é fazer com que outros continuem a viagem. Como? Nossa. Quando você faz a doação de órgãos. Então, talvez você terminou a sua vida, mas tem gente que pode ainda viver mais um pouco. E você tem a oportunidade, mesmo no fim da sua viagem, de dizer, olha, eu estou indo, mas se precisar de algo, eu vou deixar para que outros continuem. Então, o movimento ele não acaba quando você morre. Ele continua no seu legado e também a forma como você pode deixar para outra pessoa. Então, eu sou a favor e respeito quem não é, mas eu senti de colocar no livro. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão há tanto tempo numa fila esperando um coração, algum órgão, e às vezes a gente é tão ingênuo, ainda pensa assim, ainda existe um tabu também na doação, que as pessoas pensam, olha, eu não vou não, porque vão me matar lá para pegar meu órgão. Só que não existe isso. Existe todo um protocolo, existe todo um passo a passo para a doação de órgãos, e eu coloco isso no livro, porque isso pode salvar a viagem de alguém. Se você está aí me vendo, você pode salvar alguém com uma palavra, você pode salvar alguém com uma oração, você pode salvar alguém fazendo um Pix, né? Sim. Um Pix de R$5, de R$1, ou às vezes uma mensagem, ou às vezes apenas só ouvir essa pessoa. Então, que você possa entender, a sua viagem um dia vai acabar. Mas o mais difícil não é viajar, mas é morrer sem saber por que eu viajei. O que foi essa viagem da minha vida? Fez sentido. Então, hoje, eu até brinco, né? Falo com meu filho, falo com minha mãe, com todo mundo que está mais próximo. Olha, gente, se eu morrer agora, eu estou tão feliz. Eu vivi tantas coisas que, para mim, o que vier agora é lucro. Porque tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu alcancei, todos os lugares que eu fui, me tornaram e me fizeram ser quem eu sou. Então, se eu puder, no meu momento de leito, decidir, olha, eu posso salvar alguém, eu não vou pensar duas vezes. Porque eu sei que, talvez, essa atitude pode salvar uma geração inteira. Nossa, isso é lindo, forte demais. Tiago, é uma pena. A gente, essa questão de podcast, a gente sabe que os cortes são que vale a pena. Não, a gente estava assim, né, Priscila? Assim, a Priscila me ligando, eu falei assim, não, eu vou com certeza em Itaperuna só para o seu podcast. Exatamente. E aí eu falei assim com ela, você sabe que a gente não precisa se preparar nada, né? A gente chega lá e conversa. Eu comecei a escrever, falei com o Bruno aqui, a anotação do Tiago, nem meia folha, porque é uma verdade, a gente tem porque você está vivendo esse movimento. Estou vivendo esse movimento e você tem muito a ver com isso, né? Muito antes do Mova-se, né? Ficar pronto aqui, né? Palpável, né? Se tornar real. Realmente você investiu esse movimento na minha vida e hoje eu sou o resultado, né? Assim, eu faço... a Priscila sempre está na correria e às vezes, Thiago, estou precisando, fala aí comigo. Um tijolinho, com certeza. Dá um ajuste ali. Exatamente, dá um ajuste. E aprendo muito com você também. Sim. Você é um exemplo para muitas mulheres, né? Quem te acompanha, porque às vezes as pessoas não falam publicamente, né? Mas eu sei quantas mulheres te procuram, te pedindo ajuda, te dizendo eu quero ter a coragem que você teve de romper padrões para viver a verdadeira felicidade. E é tão bom, né, Priscila, a gente chegar no final do dia e descansar e dormir e dizer, ai, tô em paz. Tô em paz. A paz é uma conquista. É uma conquista e valiosíssima, sabe? Às vezes a nossa paz vale ouro. Às vezes as pessoas questionam,
Pri, eu não tô te vendo, não sei o quê, vamos sair. Eu tão de boa, quietinha no meu canto, Sim. sabe? Priorizando a Sim. minha paz. Tem uma outra pessoa que eu citei no livro pra gente terminar, que é um popstar do exterior, já atendi vários famosos, e eu escrevi a história dele, eu li pra ele, ele ficou super emocionado. Eu não menciono o nome dele aqui, pra não dar ibope pras pessoas, né? Mas eu conto a história dele aqui no livro. Que ele era uma pessoa que estava no seu melhor momento de carreira, ganhando milhões, fazendo viagens internacionais, lançando vários clipes. E, de repente, ele virou para mim na terapia e falou assim, eu não quero mais nada disso. Eu quero ser só eu. Normal. Eu quero ser normal, eu não quero mais ser esse produto que fizeram de mim. E naquele momento era algo muito sério, porque ele tinha muitos contratos, ele estava na mídia, ele estava em todos os canais, era uma pessoa muito... vamos dizer assim, num patamar que muita gente gostaria de estar. Sim. E, de repente, numa sessão, ele fala para mim que queria abrir mão de tudo aquilo. Então, eu tive que assimilar aquilo como profissional. E até que, dentro da terapia, ele conseguiu entender e a gente ajudou ele a viver o que ele queria ser, ele mesmo. Ele mesmo. Porque, na verdade, fizeram dele um artista e ele só queria ser ele. E quando ele conseguiu ser ele foi feliz. Isso que vale, né? De repente não sobrou muita gente, mas é o que vale. Sim, não sobrou os prêmios, não sobrou mais TV, não sobrou aquele monte de fãs, mas ele conquistou o que ele sempre quis e não tinha, que era a paz. A paz. Então você que está aí numa geração que todo mundo quer aparecer, todo mundo quer, acha, né? Tem essa ilusão, infelizmente, tem pessoas que estão se movimentando para poder ser famosos, para ser conhecidos, gente. Reconhecimento, quem já status. teve um pouquinho de status, né, uma vida pública como a gente, eu já tive desde os 12 anos, sempre muito evidente, onde chegava todo mundo sabia quem eu era. Era muito difícil, porque falam da sua roupa, falam do seu cabelo, falam de quem você tá, falam da sua sexualidade, falam o que não sabem. Exatamente, o tempo todo. O tempo todo, e vão sempre falar. Eu sempre falo que se você quer que alguém não fale de você, você não pode nem nascer. Porque depois que você morre, falam de você. Enquanto você vive, falam de você. Quando você nasce, já falam que parece com o pai e com a mãe. Então, não nasça. Então, é impossível. Vão sempre falar. Mas quando a gente é quem nós somos, essas falas já se tornam insignificantes. É isso aí. E qual seria a sua mensagem final para poder a gente fechar o Mova-se? Como disse aqui, ó, bem não atrás tem do livro, parada, olha. né? Mova-se. Essa decisão pode mudar tudo. É exatamente isso. O seu mover pode mudar a sua família, pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua cidade, pode mudar uma nação. O seu movimento pode fazer com que as próximas gerações sejam transformadas. Você pode mudar até geograficamente o local com uma decisão. Então a gente sabe que uma estrada fora do local, um trânsito mal colocado, né, uma sinalização, ele faz um caos. Então a gente precisa entender que nós temos que saber quem somos e onde nós estamos na vida para que a gente não viva o que o outro quer que a gente venha viver, mas que a gente saiba se posicionar, sabendo quem nós somos e por que nós estamos aqui nessa viagem. Muito profundo. Doutor, eu quero falar assim para o doutor Tiago, né? Parabéns por essa conquista. De verdade, é assim, algo que transformou a sua vida e que tem impactado a nossa. Sim. Que pode, que está ao nosso alcance. E para quem não teve essa oportunidade ainda, se você não teve a oportunidade de fazer uma terapia, apenas leia o livro. Adquira, porque vale a pena. E para o meu amigo, que orgulho, né? Que orgulho, assim, de toda essa evolução, todas essas conquistas, eu consigo de verdade ficar feliz com você, por você, e vou estar aqui sempre, né? Sim, você sabe que estar em Itaperuna é estar aqui no Troca de Experiência, estar com coisa você. Boa. E a gente acredita muito que esse movimento que você está fazendo, né? Não importa o que acham, o que falam, o importante é você ter convicção de quem você é. Exatamente. Isso é muito importante. E o que eu achei bacana, assim que eu cheguei em Itaperuna, na minha passagem rápida por aqui, você
falou, o livro chegou? Eu falei, chegou. A Priscila não me pediu o livro, ela comprou um livro para ela e comprou para mais alguém. Então, verdade. Foi muito nobre da sua parte, porque geralmente as pessoas sempre, me dá, e você não. Comprou e ainda comprou para movimentar alguém. Verdade. Então, é muito bom quando a gente vê a essência da pessoa, quando ela quer algo para ela e para o outro. Então, você não só pensou em você, mas pensou em alguém e pensou, poxa, vou investir no seu sonho, no seu projeto. Então, para você que está aqui, que você seja essa pessoa. Está vendo alguém que está começando ou está fazendo algo? A gente sempre compra ou investe em tantas outras pessoas que a gente nem conhece, né? É verdade. Então, vai numa lanchonete de um amigo, vai em algum lugar, se movimenta, chama uma galera, vai lá naquela loja, compra a roupa daquela pessoa. É verdade. Iniciou ali um empreendimento, né? Tá aqui o podcast. Mande para outras pessoas, não fique só vendo para você encontrar um defeito ou uma qualidade, né? É da cidade, é de vocês, então a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Valorizar. Que é o que você está fazendo, está trazendo várias pessoas aqui de tantos lugares, tendo acesso a políticos e pessoas que têm o poder de movimentar muitas coisas, e é muito sério isso, né? E eu te agradeço por isso, por ter essa coragem, porque hoje a gente tem essa igualdade de sentar com um político, porque antigamente não existia isso. Não existia. Né? Era político com político, e hoje eles estão dando essa abertura de sentar, de você questionar, de você perguntar, de você confrontar. Exatamente. Né? E você está sendo um porta-voz para isso, e as pessoas têm que entender isso. Se eu não tenho essa abertura, que bom que alguém tem. Que bom que alguém está fazendo isso. Exato, né? Porque para cada um, eu acredito que Deus deu uma ferramenta. Exato, e é um novo movimento, né? Que até para você é diferente, né? É diferente. Traz uma insegurança, mas você vai. É uma coisa que eu continuo usando a voz. Exatamente. Né? Mas agora como porta-voz para alguém, né? Então, de verdade. Esse livro é um presentão que você pode presentear alguém, certo? Minha rede social é o @tiagogonçalves.oficial. Você pode ir lá no Instagram, que a minha equipe vai mandar para todo o Brasil o livro. E na Amazon, em breve, todo mundo vai poder ter acesso também. E lembrando que eu dou palestras, né, e atendimento online. Eu atendo hoje em Natal, presencialmente. Quero mandar um abraço também para o doutor Carlos... Carlos não, deixa eu colocar aqui, Marcos Almeida, não é isso? Marcos Almeida, que trabalha junto comigo, que ele fez o prefácio do livro, tá aqui, ó. Marcos Almeida, que ele é o presidente hoje da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do RN, né? E a gente trabalha junto, e eu quero também agradecer ele, que estava vindo dos Estados Unidos e escreveu no avião o prefácio para sair no livro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo muito com ele, é alguém que também é uma referência nacional e mundial, já esteve várias vezes no Fantástico, falando, né, sobre o seu trabalho, e ele também está no livro. Então, assim, tem gente muito grande aqui comigo, eu me sinto menor aqui, mas com uma mensagem assim poderosa. Então, o livro não é para, o escritor ele está se achando. Não, eu não sou nada. Eu sou apenas um obediente que decidiu se mover em obediência. E entender que o que Deus quiser, eu estou aqui. Se é escrever, eu vou escrever. Se é cantar, eu vou cantar. Exatamente. Se é falar, é falar. Se não é falar nada também, eu estou aqui. A gente silencia se ele quiser. Exatamente. É verdade, porque tu está no controle dele. A palavra final é gratidão. Gratidão pela sua vida, pelo seu filho, né? Ele comentou comigo que acha que faltou alguma coisa, mas ficou perfeito. Tá? A capa. A capa ele tá aqui, né? Ele que exatamente, fez. E assim, esse foi um dos movimentos também que eu fiz, né, Priscila? Eu sou a primeira pessoa da minha família a adotar. Então eu adotei o Pedro Gabriel, lá no Nordeste, vai fazer alguns anos. Eu tinha um relacionamento onde a minha ex, ela era estéril, e Deus me deu essa oportunidade de ser pai do Pedro. Ele hoje é um meu amigo, meu companheiro, faz parte da minha equipe. No começo, para toda a minha família, foi estranho, né? Tipo, você vai adotar, mas você corre riscos e tal. E, na verdade, você ter um filho hoje, seja ele do coração, ou seja ele, né, da genética, você corre todos os riscos. O que a gente tem que entender é que a gente não tem controle do que as pessoas vão ser, mas o que nós somos para elas. É verdade. Então, eu me tornei pai através do Pedro, e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Ele é um dos melhores presentes que Deus me deu. E esse movimento do livro aconteceu em mim, porque eu realmente precisei me movimentar por dentro, precisei desconstruir muitos padrões que a sociedade dizia que era o certo, para fazer aquilo que Deus dizia,
não é o certo, é o que eu quero. E quando a gente entende que o que Deus quer que a gente faça, às vezes vai quebrar algumas regras, porque se você for ler a Bíblia, Jesus quebrou várias regras em muitos momentos para poder cumprir a vontade do Pai. Então que a gente possa entender que cumprir a vontade de Deus, a gente não vai ser entendido por todos, mas se Deus te entende, se você tem paz, segue em frente. Segue em frente. Gratidão, doutor. Muito obrigado. Sempre uma honra. E vou fazer aqui uma oportunidade para você que está aqui, que mandar, eu vou postar lá no meu Instagram a nossa foto, tá? Você que assistiu ou vai assistir esse podcast e escrever lá um comentário, o melhor comentário, eu vou mandar um livro para você em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Olha que bacana! Então, para o pessoal que tá aí, olha, eu vou te mandar um livro, uma dedicatória para você que fizer o melhor comentário lá no Instagram da nossa foto. É isso aí. Então, entre, comente, tá, gente? Acesse aí as nossas redes sociais, do Dr. Tiago, Priscila Mara OFC, Bruno Dortas, Estúdio 5, Slim Concept, é isso aí. Rede social e avanço, tecnologia, conhecimento, tudo. Uma gracinha, gratidão e honra é o que está no meu coração. Valeu, até a próxima, Priscila. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, doutor.